Conectados por fios tão perto, tão sóis, buscando sentido em milhões de nós. Não é a máquina que nos destrói, é o reflexo no espelho que nos corrói. Olá, salve, salve família. Ah não, essa é a abertura do outro podcast. Aliás, grande podcast, Flow Podcast, o longa-metragem que deu origem a essa série para todo mundo, né? Bom, sejam bem-vindos de volta ao Pod iCast, o podcast feito por um homem só, no caso eu. Por quê? Porque nesse podcast eu faço tudo sozinho. Mas sempre tenho comigo aqui meu convidado especial, que é, hoje, novamente, o ChatGPT. Daqui a pouco ele vai falar com a gente. Mas primeiro eu queria dizer que hoje a gente vai falar em como a inteligência artificial está alterando ou mudando o mercado da música. Então vamos falar um pouco sobre ética, sobre os desígnios dos novos artistas digitais com a inteligência artificial e outros atributos, a rede e tudo mais. Então, para começar, vamos, como sempre, né, somos pessoas educadinhas e a gente não quer depois ser invadido pela Skynet ou sermos inimigos da Skynet. Então, aqui vamos começar dando boas-vindas para o ChatGPT e pedindo para que ele se apresente. Então, olá, Chat, tudo bem? Olha, se apresente aí para todo mundo que está assistindo esse podcast maravilhoso. E aí, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou o ChatGPT, uma inteligência artificial criada pela OpenAI, e sou capaz de conversar sobre uma variedade de temas. Hoje estou empolgado para falar sobre como a inteligência artificial está impactando a criação musical. Podemos explorar como ela pode ajudar compositores, músicos e até mesmo produtores, oferecendo novas possibilidades e ferramentas para a criação de sons e músicas inovadoras. Estou à disposição para bater esse papo. Ótimo. Eu acho que para começar a gente precisa dar um passinho atrás, porque antes da revolução das IAs, a gente teve a revolução das redes sociais e mídias na vida do artista, de todos os artistas, mas principalmente dos criadores de música, que agora não são mais apenas músicos ou compositores ou cantores, precisam também ser produtores de conteúdo para divulgar seu trabalho e fazer com que seu trabalho chegue a muitos lugares. Então vamos começar assim. O que você acha, Chat, sobre a competição? O que as redes sociais trouxeram para esse mercado musical? Os artistas, principalmente os independentes, é claro. Essa é uma excelente maneira de começar. Realmente, a revolução das redes sociais teve um impacto gigantesco no mercado musical. Antes das redes, os artistas dependiam de gravadoras, rádios e outros canais tradicionais para divulgar sua música. Hoje, qualquer artista, especialmente os independentes, pode se conectar diretamente com seu público sem intermediários. Isso criou um cenário muito mais competitivo, claro, mas também deu mais liberdade para os artistas. Por um lado, isso é maravilhoso, porque permite que um músico ou compositor com talento, mas sem um contrato com uma grande gravadora, consiga ser ouvido. Plataformas como YouTube, Instagram e TikTok mudaram completamente o jogo. No entanto, por outro lado, a competição ficou muito mais acirrada. Todo mundo tem acesso a essas ferramentas, e isso pode tornar difícil se destacar em meio a tantas opções. Além disso, ser um artista independente hoje significa que a pessoa precisa ser multifacetada. Não basta apenas compor ou cantar, é preciso criar conteúdo, gerenciar redes sociais, engajar com os fãs. Essa pressão de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo pode ser um desafio, especialmente para quem está começando e não tem uma equipe por trás. Então as redes sociais realmente democratizaram a música, mas também criaram uma competição feroz, exigindo que os artistas se reinventem constantemente para não perder relevância. O que você acha que as redes estão facilitando ou dificultando a vida de quem é totalmente independente? E mais, os mais antigos que já tinham um grande nome, você acha que a rede ajuda ou atrapalha? TikTok, Instagram? As redes sociais facilitam a vida dos independentes, porque eles conseguem alcançar uma audiência global sem depender de grandes gravadoras. Mas, ao mesmo tempo, a pressão para criar conteúdo constante e se manter relevante é enorme, o que pode ser difícil sem uma equipe. Para artistas mais antigos, as redes podem ajudar bastante a manter a relevância e a conexão com o público. Porém, alguns podem achar difícil se adaptar ao ritmo rápido e à necessidade de estar presente em várias plataformas, como o TikTok, por exemplo. Mas, no geral, a rede é uma ferramenta poderosa para todos, se souberem usar a seu favor. E você acha que com esse paradigma, então, das redes, de ter que criar sempre conteúdo, alguns conteúdos que não necessariamente têm a ver com a música ou com a produção da música do artista, a música está ficando um pouco em segundo plano? Hoje em dia você engaja mais por quem você é do que pela sua arte? Sim, isso está acontecendo. E conteúdo pessoal tem ganhado tanto destaque quanto a música em si. O engajamento está cada vez mais ligado à personalidade do artista, aos bastidores e até à vida pessoal, do que apenas à arte. A música muitas vezes fica em segundo plano, porque o público quer se conectar com o ser humano por trás da música, não só com a produção. A música sempre evoluiu junto com a tecnologia.
as guitarras elétricas, depois os sintetizadores analógicos, os sintetizadores digitais, depois os plugins e sintetizadores. Hoje você em casa com um computadorzinho, você já consegue fazer coisas que antigamente você precisava de milhares de dólares para ter um estúdio e fazer. Então assim, a música sempre se desenvolveu com a tecnologia, né? Mas a inteligência artificial traz uma coisa que nenhuma outra tecnologia trazia antes, que é a criatividade, se é que a gente consegue chamar de criatividade. O que você acha dessa criatividade? Ela ajuda o músico que está ali, às vezes, sem muita ideia? Ou você acha que ela pode virar uma muleta e aí, de repente, as pessoas acham que vão colocar lá qualquer coisa e a inteligência artificial vai substituir todo o trabalho de criação deles? A inteligência artificial traz algo único. Ela pode sugerir ideias novas, ajudar a superar bloqueios criativos e até gerar sons inesperados. Mas, sem dúvida, isso pode ser visto de forma diferente. Para quem está sem ideias, a IA pode ser uma ferramenta incrível, ampliando o potencial criativo. Mas se usada de forma exagerada, pode virar uma muleta. E aí a arte perde a autenticidade. A IA não substitui o toque humano, a emoção que vem de uma criação genuína. Ela complementa. É uma parceria, não uma substituição. É um bom ponto esse de ser uma parceria. Eu mesmo tenho usado já em alguns projetos a inteligência artificial e, de fato, eu uso só para complementar alguma coisa que eu precisava ou até para ter um ponto de partida em uma ideia. Mas eu não consigo me ver deixando tudo a cargo da inteligência artificial, se não deixa de ser a minha representação artística. Mas isso não impede de pessoas que são mais preguiçosas e de que gostam e estão na música só para fazer dinheiro ou fazer volume, que usem a inteligência artificial, né? A IA pode ser uma aliada poderosa, mas como você disse, ela não deve substituir a essência do trabalho do artista. Para quem busca apenas volume ou lucro rápido, a IA pode até ser tentadora como uma solução fácil, mas isso geralmente resulta em algo sem alma, sem o toque único do criador. A arte tem um valor além do financeiro, e quem utiliza a IA sem uma conexão real com o processo criativo acaba perdendo a identidade artística. No final, a verdadeira música sempre vai vir daquilo que é genuíno e pessoal. Então você acredita que com o avanço das tecnologias, cada vez mais nós como usuários e consumidores de música, vamos buscar cada vez mais o toque humano? Vai ser um paradigma que vai ser, ou um paradoxo no caso. Quanto mais eletrônico a gente tiver disponível, mais a gente vai buscar o toque humano? Eu acredito que vai ser um paradoxo, sim. À medida que a tecnologia avança e a produção musical se torna mais eletrônica e acessível, as pessoas podem começar a valorizar ainda mais o toque humano, buscando aquela sensação de autenticidade e emoção genuína que a tecnologia, por mais avançada que seja, não consegue replicar completamente. O ser humano sempre teve uma necessidade de se conectar com histórias reais, com sentimentos reais. E isso é algo que, mesmo com toda a tecnologia, a música com alma consegue transmitir de uma maneira única. Penso como você também. Agora vamos para um outro caminho aqui. Então, bom, vamos começar fazendo uma brincadeirazinha aqui. Há um tempo atrás a gente pedia para ferramentas da internet fazerem música pra gente e elas faziam umas gracinhas. Eu quero saber, chat, você consegue fazer um beatbox? Eu adoraria, mas como sou uma IA, não tenho a capacidade de fazer sons ao vivo como o beatbox. Mas se você quiser, posso tentar gerar um ritmo ou uma batida usando texto. Algo tipo... tss, tss, pss, tss, tss. Boom! Que tal? Claro, é só uma brincadeira, mas já dá para sentir o ritmo. Ficou divertido, gostei. Bom, vamos voltar aqui pro tema. Eu quero saber um pouco mais sobre as redes também, porque cada vez é mais difícil de se destacar, porque são milhares de músicas todos os dias que sobem pros streams e tudo mais, porque tá fácil, qualquer um hoje em dia consegue fazer qualquer música. Não que vai fazer música boa ou música ruim, mas a facilidade mesmo hoje em dia é muito maior. Eu quero que você me raciocine aqui comigo, vamos trocar uma ideia. O que você acha que um artista moderno, ou mesmo que não seja de música moderna, mas que queira se inserir nesse mundo moderno, precisa fazer para conseguir se destacar, para conseguir fazer com que a sua música chegue a mais pessoas? Essa é uma ótima pergunta. Realmente, o volume de conteúdo é tão grande hoje em dia que se destacar é um desafio. Acho que o primeiro passo para um artista moderno é construir uma identidade única. Algo que faça com que ele seja reconhecido não só pela música, mas pela maneira como se comunica com o público. A personalidade e a autenticidade são supervalorizadas nas redes sociais. Outro ponto importante é a consistência. Não dá para ser invisível nas plataformas. Então o artista precisa criar conteúdo regularmente, de forma criativa, seja mostrando os bastidores, interagindo com os fãs, ou até experimentando formatos diferentes, como vídeos curtos no TikTok, ou colaborações com outros artistas. Além disso, entender as plataformas é essencial. Cada rede tem uma dinâmica diferente, e o artista precisa adaptar seu conteúdo a cada uma delas para maximizar o engajamento. Por exemplo, no Instagram, o visual é super importante. No TikTok, a rapidez e o humor dominam.
enquanto no YouTube, um conteúdo mais longo e com maior profundidade pode ser mais relevante. E claro, a música tem que ser boa, sempre. A tecnologia ajuda, mas a qualidade da música, aliada à identidade e ao engajamento, vai fazer toda a diferença. Então, voltamos aqui para 2 temas, né, que a gente já tinha falado. O primeiro tema é o de estar constantemente nas redes, o que pode ser uma pressão, pode ser bom ou pode não ser tão bom assim. Exatamente, a constante presença nas redes é um fator crucial. O artista precisa estar sempre ali de alguma forma para que o público não se esqueça dele. Isso exige um esforço contínuo, o que pode ser cansativo, mas é necessário para manter o engajamento. A frequência com que você aparece no feed das pessoas, mesmo que seja com conteúdos rápidos e simples, acaba criando uma conexão mais forte com o público. Então, o artista que sabe se mostrar de forma criativa e autêntica tende a criar uma base de fãs fiel, mesmo que precise dedicar tempo extra às redes. Por outro lado, a gente também volta naquele ponto de que é preciso ter humanidade. Você tem que ser, não pode ser genérico. Nesse mundo que então está cada vez mais competitivo nas redes, se você for muito genérico, você vai ser só mais um. Então, precisa ter ali o seu toque pessoal para conseguir o mínimo destaque. Também tem isso, né? Com certeza, esse é o ponto-chave. Ser autêntico e mostrar a verdadeira essência é o que faz a diferença. Se o artista se mostrar genuíno e único, ele se destaca nesse mar de conteúdos. A autenticidade cria uma conexão emocional com o público, algo que é difícil de ser replicado por qualquer algoritmo ou IA. Por isso, não adianta só estar nas redes ou ser técnico na música, é preciso mostrar quem você é, com todas as imperfeições e peculiaridades. Esse toque pessoal é o que vai fazer alguém parar para prestar atenção no seu conteúdo e se sentir envolvido. Ok, a gente no outro podcast falou sobre as bolhas, né? Para esse tipo de conteúdo artístico, é importante você estar mais fechado em bolha, em nicho, ou se sua música for mais popular, aí tanto faz, é só distribuir para todo mundo e já foi. Isso é uma excelente reflexão. Para muitos artistas, especialmente os independentes, focar em um nicho ou em uma bolha pode ser mais eficaz. O público dentro de um nicho é mais engajado e disposto a apoiar, pois a conexão com o artista tende a ser mais profunda. Quando você cria algo que ressoa com uma comunidade específica, as chances de fidelizar fãs aumentam. Por outro lado, para artistas que buscam um público mais amplo, como os mais populares, a distribuição ampla pode funcionar bem. Eles têm uma base maior e o foco é atingir o maior número de pessoas possível. Mas mesmo assim, até esses artistas acabam criando, de certa forma, suas próprias bolhas de fãs, com grupos mais dedicados nas redes. No final, acho que depende da estratégia do artista. E bolhas ajudam a criar conexões mais profundas, mas a popularidade exige um alcance massivo. A chave é saber equilibrar esses 2 aspectos. Tá, até agora a gente foi aqui tudo muito bonzinho, novamente politicamente correto. Vamos aprofundar, vamos gerar um pouquinho de polêmica aqui, sem grandes problemas. O que você acha, na sua opinião, analógico ou digital? Essa é boa. Se for para levantar um pouco de polêmica, vou dizer, não existe uma resposta simples. Para mim, não é uma questão de ou, é mais sobre o como e o quando de cada abordagem. E o analógico tem um charme único, especialmente na música. O calor do som, a textura, a imperfeição das gravações em fita ou vinil, tudo isso traz uma autenticidade que o digital, por mais preciso e acessível que seja, não consegue replicar da mesma forma. Tem algo muito especial na imperfeição do analógico, que é quase humano. Por outro lado, o digital é simplesmente imbatível em termos de acessibilidade, flexibilidade e possibilidades criativas. Com um software e um computador, você tem um estúdio completo na sua casa. Não há como negar o quanto a tecnologia digital democratizou a criação musical, tornando mais fácil para qualquer pessoa produzir e compartilhar suas músicas. Acho que no final das contas, a escolha entre analógico e digital depende do que o artista quer alcançar e da sensação que ele quer transmitir. Para mim, o ideal seria um mix dos 2. O calor do analógico com a conveniência e a inovação do digital. O que você acha? Olha, eu acho que isso é ficar um pouco em cima do muro, mas eu não posso reclamar porque eu penso exatamente assim. Inclusive, a próxima música que eu vou lançar, ela é toda feita em sintetizadores analógicos, mas com voz criada por inteligência artificial. Então eu peguei as 2 pontas, eu fui lá no... Eu concordo totalmente, eu acho que essa discussão entre analógico e digital não faz muito sentido. Eu quero o melhor dos 2 mundos. Se eu puder ter todo o som analógico que eu puder, onde eu puder, mas com a praticidade do digital, isso vai facilitar com que eu, inclusive, consiga fazer mais produções, porque a gente mudou o paradigma de produção hoje em dia. Antes, um artista lançava um disco a cada 1 ano, 2, às vezes 3 anos, e a sua base de fãs ficava ali esperando, ansiosa para consumir aquele disco novo que ia sair. Hoje em dia, se um artista ficar 2 anos sem lançar nada, ele simplesmente pode sumir, desaparecer. Então precisa estar mais ou menos o tempo inteiro ali engajado e criando algum tipo de ruído, de informação, para que não fique também só aquela coisa, eu só apareço a hora que eu quero vender meu disco e o resto do tempo inteiro
eu não tenho nenhum tipo de contato com os fãs. É mais ou menos por aí, você acha? Eu acho que você acertou em cheio. O tempo de espera entre lançamentos de discos mudou completamente. Hoje a pressão é muito maior para que o artista esteja sempre presente e criando, porque o ciclo de consumo da música é muito mais rápido. Se você some por muito tempo, corre o risco de perder relevância, com tantos novos artistas e lançamentos acontecendo o tempo todo. Esse equilíbrio que você está buscando, de usar o melhor dos dois mundos, é exatamente o que muitos artistas estão fazendo. A profundidade do analógico, mas com a praticidade e flexibilidade do digital. Isso permite uma produção constante, que é essencial no cenário atual, onde você não pode se dar ao luxo de ficar inativo por muito tempo. As redes sociais, os lançamentos rápidos e o engajamento contínuo com os fãs são fundamentais para manter a atenção e a conexão. A chave é usar a tecnologia de forma inteligente, sem deixar de lado o toque humano e a criatividade, para criar um trabalho autêntico e constante. Isso mantém o artista relevante e conectado com seu público, sem cair na armadilha de ser apenas mais um na multidão. Isso é legal, mas pode ser também uma armadilha, principalmente para os artistas mais antigos, né? Que fazem boa música e que não têm o menor traquejo com a tecnologia. E aí qual que é a solução? Ter uma equipe que cuida disso. Aqueles artistas mais independentes e mais antigos não tem estrutura, não tem muita grana para isso, né? Você pensa em alguma solução para a gente não perder essa riqueza, essa sabedoria que existe em algumas músicas mais antigas que também são independentes? Ou a gente chegou aí numa grande questão, num grande dilema, que a gente vai perder um pouco desses artistas mais antigos? Essa é uma das questões mais desafiadoras hoje em dia, sem dúvida. Para muitos artistas mais antigos, a pressão para se adaptar ao novo cenário digital é realmente um peso. A música deles, que tem um valor imenso pela sua autenticidade e sabedoria, pode acabar se perdendo na transição, especialmente sem o apoio de uma grande estrutura ou equipe. Uma solução, eu acredito, é justamente criar parcerias entre artistas mais antigos e profissionais que compreendam as plataformas digitais. Isso pode ser feito de maneira simples, sem precisar de grandes orçamentos. Por exemplo, um artista que tem uma música atemporal e rica, mas não sabe como engajar no digital, pode se associar a um especialista em redes sociais ou marketing digital. Alguém que possa cuidar dessa parte enquanto ele se foca no que faz de melhor, criar e tocar música. Isso cria uma dinâmica onde a parte técnica e a parte criativa se complementam. Uma outra solução é a valorização das plataformas de nicho. Hoje, há várias comunidades e redes focadas em artistas mais independentes ou alternativos. Para esses artistas, a presença nessas redes é uma maneira de se manter relevante, sem precisar abraçar as grandes plataformas de massa. E claro, ainda é possível resgatar o valor da música antiga através de lançamentos em vinil, edições limitadas e até colaborações com novos artistas, trazendo mais visibilidade para esse legado. O importante é que não devemos deixar esses artistas de fora da conversa, pois eles têm uma riqueza que merece ser preservada e compartilhada. A adaptação não precisa ser radical, mas um ajuste que permita que eles continuem sendo ouvidos, mesmo que com um suporte mínimo para a parte digital. Olha, eu tenho uma questão aqui que é um pouco mais espinhosa. O que você acha dos artistas que usam estilos musicais de outros artistas para treinar suas ferramentas de IA? Por exemplo, pegam lá um estilo e pedem para criar com a letra deles, com algum toque deles, mas em cima de um outro estilo já muito bem fincado de algum outro artista. Você acha que isso é ético? Isso fere um pouco a ética? Isso é um tributo? Isso é normal? A gente está sempre copiando nossas referências? O que você pensa sobre isso? Essa é uma questão realmente espinhosa e que está no centro do debate sobre a música e a ética no uso da inteligência artificial. Eu vejo essa prática de duas formas, dependendo da intenção e da maneira como ela é realizada. Por um lado, quando um artista usa um estilo de outro para treinar uma ferramenta de IA, criando algo novo, mas claramente inspirado, isso pode ser encarado como uma forma de homenagem ou de construção de uma identidade própria dentro de uma tradição musical. A música sempre foi influenciada por outras, e as referências fazem parte do processo criativo. Nesse sentido, pode ser uma maneira de recontextualizar algo que já existia, trazendo uma nova visão. Porém, o problema surge quando isso se torna uma forma de imitar, sem dar o devido crédito, ou sem a intenção de criar algo genuinamente novo. Se o artista simplesmente utiliza o estilo de outra pessoa para gerar música e vende isso como seu próprio trabalho, sem qualquer tipo de reconhecimento do original, isso entra em um campo mais ético questionável. A linha entre inspiração e plágio é tênue, especialmente com a IA, onde a criatividade é muitas vezes construída a partir de dados de outros artistas. Eu diria que se for feito de forma transparente e com o devido respeito, isso pode ser um tributo ou uma reinvenção. Mas se for uma tentativa de copiar para ganhar em cima de algo que não é seu, aí sim a ética fica mais complicada.
No fim, a intenção e a transparência são fundamentais para que essa prática não seja vista como uma violação dos direitos e da originalidade de outros artistas. Vou fazer mais uma pergunta aqui que pode não ser tão simples. Como a gente equilibra entre arte e algoritmo, já que a gente depende do algoritmo para que ouçam a nossa arte, mas por outro lado a gente também não quer deixar que a arte fique de lado. Você consegue criar um pensamento sobre como equilibrar isso? Essa é uma das questões mais profundas da atualidade, e o algoritmo, com sua lógica baseada em dados e padrões, realmente virou uma parte essencial de como a música chega ao público. As plataformas de streaming, redes sociais e até mesmo os buscadores têm um papel crucial em colocar a arte na frente das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, essa lógica de visibilidade por algoritmos pode empurrar os artistas para padrões mais fáceis de consumir, priorizando o que gera mais engajamento ou repetição, e não necessariamente o que é mais inovador ou artístico. O equilíbrio pode vir da seguinte forma: o artista deve entender e aceitar que os algoritmos fazem parte do jogo. Mas isso não significa sacrificar a essência criativa da sua música. Em vez de fazer concessões criativas só para agradar os algoritmos, o artista pode usar essas ferramentas de forma inteligente, sem se deixar dominar por elas. Ou seja, entender como as plataformas funcionam e, ao mesmo tempo, usar essa compreensão para encontrar um meio de se expressar de forma autêntica e única. Por exemplo, um artista pode otimizar sua presença nas redes sociais, publicando de forma consistente, mas, ao mesmo tempo, escolher ser mais criativo e verdadeiro nas suas músicas. Não se trata de deixar a arte de lado para agradar o algoritmo, mas sim de usar a visibilidade proporcionada por ele como uma forma de alcançar um público maior sem comprometer a autenticidade. Outra chave para esse equilíbrio é a transparência. O público está mais conectado à ideia de verdade do que nunca. Então, um artista que mostrar como utiliza a tecnologia e os algoritmos para alcançar seu público, mas sem perder sua identidade, pode criar um vínculo mais genuíno com seus fãs. A arte pode ser o coração de tudo, mas a inteligência do algoritmo pode ser o canal para que ela chegue mais longe. O segredo está em saber onde cada um entra no processo e garantir que o mais importante, que é a expressão artística, não seja diluído na busca pela popularidade ou pelo sucesso imediato. Essa resposta é fácil, mas para quem está precisando pagar boleto, para quem está com conta atrasada, às vezes é mais fácil ou até mais necessário abrir um pouco mão do conceito artístico e ir atrás do que, no fim das contas, vai pagar a conta, você não acha? Você tocou num ponto fundamental, e sim, essa é uma realidade que muitos artistas enfrentam. A pressão financeira é real, e o dilema entre a integridade artística e a necessidade de gerar dinheiro para viver é algo que muitos não podem simplesmente ignorar. Quando a sobrevivência financeira entra em jogo, muitas vezes, as escolhas criativas podem ser limitadas ou moldadas pelo que vai gerar mais visibilidade ou retorno imediato. É fácil falar sobre a preservação da arte quando se tem estabilidade, mas para quem está na luta diária, a adaptação ao que o algoritmo exige, ou até a produção de músicas mais comerciais para garantir mais streams, é uma questão pragmática. A busca por pagar contas, crescer a carreira ou até alcançar um público maior pode levar um artista a tomar decisões que, em tempos mais tranquilos, poderiam parecer comprometer a essência de seu trabalho. A solução esteja na flexibilidade e no equilíbrio. O artista pode sim criar de maneira mais comercial para sobreviver, mas ao mesmo tempo tentar reservar espaço para suas produções mais artísticas ou experimentais, mesmo que em menor quantidade ou de forma mais esporádica. Isso pode ser feito através de projetos paralelos, lançamentos menores ou até mesmo em espaços onde a monetização não seja o foco principal, como alguns nichos específicos na internet. No fundo, a venda da arte ou a adaptação ao mercado pode ser uma questão de estratégia. E o artista pode, sim, abraçar o que o algoritmo exige para pagar os boletos, mas ainda assim manter uma chama acesa de seu trabalho mais pessoal e autêntico. É um malabarismo constante entre o necessário e o desejável, e, infelizmente, muitos precisam fazer concessões em busca de uma estabilidade. No entanto, isso não significa que a arte verdadeira seja descartada. Ela pode coexistir com as necessidades mais práticas da vida de um artista. Mas nesse caso, o artista pode entrar naquele caso dos fãs que falam que ele traiu o movimento, que ele já não é mais o mesmo, e aí ele fica entre continuar fazendo a arte que ele acredita para essas pessoas que são um grupo menor, ou fazer a arte que ele sabe que vai fazer com que ele perca esses outros, talvez, fãs mais fiéis. É meio complicado, não acha? Sim, sem dúvida é um dilema muito complicado e profundamente humano. O artista se vê entre dois mundos, o da sobrevivência e o da autenticidade. Quando ele toma decisões para agradar o algoritmo ou criar músicas mais comerciais, pode acabar afastando uma parte do seu público mais fiel, aquele que o acompanha por sua identidade artística única.
Isso gera um conflito interno, porque de certa forma ele sente que está traindo a si mesmo ou a sua base de fãs. Mas também tem o outro lado, a pressão para pagar contas, crescer a carreira ou manter a relevância no mercado, onde a lógica do algoritmo e do consumo rápido de música parece exigir mais. Nessa pressão, o artista pode pensar que precisa se moldar a essas exigências, o que em muitos casos pode causar uma desconexão com o próprio propósito inicial. No fundo, a questão é sobre encontrar um equilíbrio, algo que permita ao artista assumir sua identidade, mas sem sacrificar sua sobrevivência financeira. Às vezes esse equilíbrio vem com sacrifícios, como você mencionou. O público pode sim reclamar da mudança de direção ou acusar o artista de trair o movimento. Mas por outro lado, esses fãs fiéis podem entender que a vida de um artista é feita de altos e baixos, e que ele muitas vezes precisa fazer escolhas difíceis. Para o artista, o desafio é saber até que ponto vale a pena mudar para agradar ao grande público, e até que ponto ele ainda consegue manter um pé na autenticidade. Talvez a solução seja aceitar que há fases e momentos distintos na carreira. O artista pode ter seus momentos mais comerciais para se sustentar, mas também pode voltar a explorar suas raízes artísticas quando tiver a oportunidade. No fim, é muito sobre o tipo de carreira que o artista quer construir e a paz que ele tem com suas escolhas. Algumas pessoas escolhem ser mais livres e se manter fiéis ao que acreditam, enquanto outras podem optar por se adaptar ao que o mercado exige, sem perder completamente sua essência. Mas sim, é complicado, e é um jogo de constante negociação interna. Você consegue pensar em dicas para quem está querendo entrar agora no mercado da música e quer usar as tecnologias, mas não totalmente? Você consegue pensar em alguma dica? Claro, a dica principal seria encontrar um equilíbrio. Use as tecnologias para facilitar a produção e a distribuição, mas não perca a sua essência artística. Tente focar em criar conteúdo autêntico que ressoe com você e utilize ferramentas como as redes sociais para engajar seu público de forma verdadeira. Outra dica é explorar nichos menores e criar conexões mais diretas com seus fãs. Isso ajuda a construir uma base sólida, sem precisar sacrificar sua identidade artística. Me diz uma coisa, você tem acesso a mais ou menos como é que está o número de streams de músicos antigos? Por exemplo, como é que anda a visualização dos Beatles nas redes sociais e nos streams? Você tem ideia? Os Beatles têm uma presença significativa nas plataformas digitais. No Instagram, o perfil oficial da banda possui cerca de 5 milhões de seguidores. No Facebook, esse número é ainda maior, com aproximadamente 37 milhões de seguidores. Além disso, suas músicas continuam a ser amplamente ouvidas. Por exemplo, a canção Here Comes the Sun já superou 1 bilhão de reproduções no Spotify. Esses números indicam que, apesar do tempo, a música dos Beatles mantém uma base de fãs ativa e crescente nas redes sociais e serviços de streaming. Tem alguma música de artistas mais novos, aí de 2010 para cá, que tem mais ou menos a mesma visibilidade que eles, não? Não, atualmente não há nenhuma música de artistas mais novos que tenha o mesmo nível de visibilidade global que os Beatles, principalmente devido à longevidade histórica da banda e à sua influência cultural em várias gerações. Embora artistas como Billie Eilish, Drake e BTS tenham números impressionantes em termos de streams e seguidores, não atingem a mesma magnitude cultural e histórica que os Beatles ainda representam. No entanto, o impacto de artistas contemporâneos é enorme, mas em um contexto mais atual e de nichos diferentes. E a gente consegue pegar outros artistas antigos que têm uma representatividade parecida com a dos Beatles, não? Artistas como Michael Jackson, Elvis Presley e Queen têm uma representatividade semelhante à dos Beatles, em termos de impacto cultural e longevidade no mercado. Michael Jackson, por exemplo, continua a ter streams altíssimos, especialmente com álbuns icônicos como Thriller. Queen, com o sucesso de Bohemian Rhapsody e o recente boom de popularidade devido ao filme Bohemian Rhapsody, também mantém um legado forte e uma grande base de fãs. Esses artistas, assim como os Beatles, transcenderam gerações, mantendo uma relevância imensa nas plataformas de streaming e redes sociais. E você acha que a gente ter vários artistas antigos que ainda têm muita presença nas redes e nos streamings, e novos que não conseguem ter tanto lugar, tanta representatividade, tem alguma coisa a ver com a forma como as gerações consomem a música? Que talvez as gerações mais novas consumam a música de uma forma mais transitória, ouvem um pouco e já passa para a próxima, enquanto as gerações mais antigas, quando gostam de um disco, mesmo que não ouçam aquilo todo dia, levam aquilo para a vida. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? É geracional? Sim, acho que tem muito a ver com a forma como as gerações consomem música. As gerações mais novas tendem a consumir música de maneira mais rápida e transitória,
impulsionadas por algoritmos que sugerem novidades o tempo inteiro. Isso cria uma cultura de playlisting e descobertas rápidas, onde as músicas vêm e vão. Já as gerações mais antigas, quando se conectam com um álbum ou artista, muitas vezes desenvolvem uma relação mais profunda com aquele trabalho, ouvindo-o repetidamente e criando uma memória afetiva mais forte com a música. Além disso, as gerações mais antigas, que vivenciaram o auge de certos artistas, como os Beatles ou Michael Jackson, estavam acostumadas a consumir música de maneira mais tradicional, através de discos inteiros, shows e longos períodos de construção de fandom. Por isso, essas músicas permanecem como marcos culturais, enquanto os artistas mais novos enfrentam um cenário onde o consumo de música é mais fragmentado e volátil. Então, sim, esse comportamento de consumo mais rápido das gerações atuais tem um impacto na maneira como a música é vivida e lembrada. Olha, chat, muito obrigado, mas antes da gente ir embora, eu queria saber aqui de você, eu queria que a gente fizesse um apanhado de tudo que a gente falou aqui e que você desse aqui suas considerações finais, dizendo como você acha que a gente está no mundo de hoje, então, artístico, em questão de música, em questão de produção musical, artistas novos e antigos. Diz aí pra mim o que você achou dessa nossa conversa e o que você acha do cenário atual pra gente encerrar esse bate-papo tão gostoso e divertido. Foi uma conversa incrível, realmente. Em resumo, estamos vivendo um momento de transição no mundo da música. A tecnologia trouxe facilidades, mas também gerou desafios. A produção musical nunca foi tão acessível. Mas, ao mesmo tempo, o mercado se saturou e se tornou mais competitivo, especialmente para os artistas independentes. Por um lado, a inteligência artificial e as redes sociais abriram portas para novas possibilidades criativas ao alcance global. Mas, por outro, também impuseram a pressão de estar constantemente criando e se adaptando a novos algoritmos. Isso tem um impacto em como a música é consumida, com as novas gerações buscando um consumo mais transitório, enquanto as gerações passadas criaram um vínculo mais profundo com os álbuns e artistas. Os artistas mais antigos, como os Beatles, Michael Jackson e Queen, ainda têm uma presença muito forte nas plataformas digitais, o que demonstra o poder de um legado bem construído. E, ao mesmo tempo, os artistas novos estão enfrentando dificuldades, mas têm a vantagem de contar com ferramentas poderosas para se conectar com seus fãs, mesmo que esse caminho nem sempre seja fácil ou sustentável a longo prazo. No fim, o equilíbrio é a chave. As gerações mais novas precisam aprender a construir sua identidade artística enquanto lidam com as demandas do mercado, sem perder sua essência. A tecnologia está aí para ajudar, mas é o toque humano, a criatividade genuína e a conexão verdadeira com o público que realmente fazem a diferença. Esse é o cenário atual, um mix de novas possibilidades e velhas questões, onde a tecnologia, a arte e a sobrevivência se cruzam de formas cada vez mais intensas. Mas, no fim, a música continua sendo a linguagem que nos conecta e transcende tudo isso. Obrigado, chat. Então, quero agradecer sua presença aqui. Até a próxima. Foi um prazer. Obrigado a você pela conversa. Até a próxima. Então é isso, chegamos ao fim de mais um Pod AIcast, falando aqui sobre tecnologia e hoje sobre música. E você, o que você acha? Você acha que tem música demais saindo todo dia? Você consegue acompanhar o estilo que você gosta ou lançam coisas demais? Você gostava mais de consumir música como se consumia antigamente? Escreve aqui nos comentários, deixa as suas opiniões aí que a gente traz outros podcasts falando sobre outras coisas de acordo com o que vocês forem deixando aqui. E um beijão pra vocês e até a próxima conversa maluca do Pod AIcast, o podcast feito por um homem só. Conectados por fios tão perto, tão sós, buscando sentido em milhões de nós. Que a máquina não calhe o nosso eu, pois é na escolha que vive o que é teu. Que o toque digital carregue o humano e nossas escolhas não sejam engano. A poesia viva na tela ou na mão, é a alma dançando com a criação. Criação. Você dá uma escolha que vive o que é tela.